Não tem a roda dos joelhos, né? Ele não fala mais, ele tem pino nas pernas, tem pino nos braços, não levanta mais da cama. Já faz 9 anos que ele não levanta. Aí meu filho falou assim para mim: pai, será que o senhor pode levar a ceia para o Lucas? Ele chama Lucas, né? Eu falei: Tiago, eu posso, porque eu já levo para um outro que também está na cama, né? Parece que o nosso ministério é esse, de levar ceia, de visitar hospitais, de visitar presídio, né? Nós já temos muita experiência em presídios, inclusive até trabalhei no presídio, né? Eu fui agente penitenciário antes de vir para cá. Eu era agente penitenciário em Campinas, concursado, e eu ganhava muito bem, só que era um serviço muito perigoso. Era um serviço de morte, era de dia e morte. Eu ia trabalhar, mas a gente não sabia se a gente voltava. Porque a penitenciária, onde eu trabalhava em Campinas, é o maior complexo penitenciário da América Latina. É o maior complexo penitenciário. Ela tem 7, quer dizer, ela tinha 7, né? Quando eu saí de lá, que eu vim para cá, nunca mais voltei para lá. Em 2002, deve ter construído mais presídios lá, por ser o maior complexo penitenciário da América Latina. Então Deus nos deu muitas experiências, né? Dentro do presídio. Foi a maior igreja que eu já participei da minha vida, foi o presídio. O presídio que eu estava, ele tinha 1.100 presos. Eles vieram todos do Carandiru, quando desativou o Carandiru, em São Paulo, né? Quem é de São Paulo sabe o que eu estou falando. O Carandiru, ele tinha 9 pavilhões, eram presos muito perigosos, né? E eles foram transferindo para o interior de São Paulo. Eu estou contando isso, a experiência, para vocês entenderem como que Deus nos trouxe para cá, né? Eu fiz o concurso, passei, o concurso é difícil, mas eu estava fazendo concurso, na verdade, não era para agente penitenciário. Eu estava me preparando para ser oficial de justiça, né? Porque eu já estava trabalhando como oficial de justiça. Quer dizer, eu fui, né? Eu fui bandeirinha. Bandeirinha e o auxiliar do oficial de justiça. Só que, em resumo, eu não consegui passar na prova, vou resumir logo, para nós entrarmos na palavra, né? Que é o corpo de Cristo que nós vamos falar hoje. Então, eu tive, irmãos, muitas experiências, principalmente no presídio que eu trabalhei, no que eu ficava. Tinha 1.100 presos, eu falava de Jesus para todos eles. Naquela época, os gideões missionários, eles enviavam para nós testamentos, Novo Testamento, a Bíblia, eles enviavam folhetos para o presídio. Então, muitos faziam descaso, ninguém nem ligava. Mas eu não, eu aproveitava, né, porque estava tudo lá na diretoria, mas ninguém usava, ninguém pegava, eram poucos que se interessavam. Eu pegava o folheto, colocava porque a gente entrava, a gente era revistado, né? E eu entrava com Bíblia, eu entrava com o Novo Testamento, eu entrava com folheto, e eu evangelizava eles, né? Falei de Jesus para muita gente lá. Mas aí Deus nos quis trazer para cá, porque Deus tinha uma promessa para nós atravessarmos o Atlântico, né? Eu nunca me esqueço, Deus usou, gente, por incrível que pareça, Deus usou um ceguinho para falar comigo, né? Que nós íamos atravessar o Atlântico. Ele não enxergava, cego de nascença, 6 irmãos cegos, só para vocês terem uma ideia. E Deus usou ele e falou assim: pastor, o senhor vai atravessar o Atlântico, Deus vai levar o senhor para o outro lado. E ele, aquela alegria, sabe, que ele tinha. Aí eu abraçava ele, nossa, me cortava o coração de ver 6 cegos numa família de 8 filhos. 6 cegos, vocês imaginem a situação como que era essa casa. Mas eles eram todos salvos de Jesus, né? Graças a Deus. Então, em resumo, de lá, Deus usou a vida desse irmão, usou a vida de outros pastores, de outros missionários, de outras pessoas, para dizer que Deus tinha um propósito conosco fora do Brasil. E no Brasil nós fomos plantadores de igreja, né? Nós plantamos muitas igrejas no Brasil, em São Paulo, Espírito Santo, os interiores de São Paulo. Deus me usou muito no interior, nas fazendas, nos sítios. Eu trabalhava em fazenda porque, graças a Deus, eu nunca dependi do salário da igreja. Eu nunca dependi. Deus me levou para o campo missionário
mas eu nunca dependi, porque nós éramos plantadores, não tinha pessoas. Nós é que formávamos os grupos, e quando o grupo estava formado, Deus me tirava e me levava para outro lugar. Então eu trabalhava assim. Eu era um pastor itinerante, né? Plantador de igrejas. E de lá para cá, Deus nos trouxe para cá. E nós estamos aqui. Viemos aqui para ajudar uma igreja brasileira nossa, metodista, né? Que era lá em Hollywood. Mas infelizmente as circunstâncias vieram e em 2008 houve aquela quebra geral, as igrejas fecharam, muitas igrejas fecharam e se dissolveram, né? Mas nós continuamos anunciando o evangelho de uma forma ou de outra, né? E nós estamos aqui. Então eu gostaria de falar com vocês uma experiência que eu tive no primeiro domingo. Agora eu vou ficar de pé para vocês. Se vocês quiserem depois, pode até tirar uma cópia, porque o nosso tempo é muito corrido. Não se preocupa com o que está escrito aqui. Eu vou falar, né? Eu já sei tudo que está aqui, mas depois se você quiser tirar uma cópia, você pode estudar na sua casa. Aquilo que eu coloquei no esboço aqui, bem rápido. Então, no primeiro domingo desse mês, nós vamos levar a ceia para o Lucas. Irmãos, era 1h30 da manhã, eu acordei, Deus me acordou, né? E Deus falou comigo. Deus falou comigo para mim que nós estávamos, porque a gente se prepara, né? Quando eu vou visitar alguém, a gente se prepara, a gente ora, porque a gente não sabe o que a gente pode acontecer, né? N coisas podem se passar, né? Principalmente o inimigo das nossas almas não quer que você vai, não quer que você leva, não quer que você faz, não quer que você visita, não quer que você ajude alguém. Então você tem que ir preparado, você tem que orar. E nós oramos. Aí Deus falou para mim assim, eu falei assim, Deus, me dá uma palavra, porque o Lucas, ele não fala, ele ouve, ele entende, mas a única comunicação que ele tem com a gente é os olhos. Você fala para ele assim, de Jesus, Lucas, Jesus te ama, Lucas. Aí ele começa a chorar. Aí a gente fala para ele assim, eu levo a ceia para ele, né? Ele não pode tomar a ceia pela boca, gente. A ceia é assim, ó, é um caninho, ele come, se alimenta, tudo por um cano, né? A mãe dele que prepara tudo e nós temos levado a ceia para ele. Aí no domingo, não esse domingo, o primeiro domingo do mês de junho, mas o primeiro domingo do mês de maio, voltando a 2 meses atrás, o Senhor falou para mim assim, fala para ele que você está preparando o corpo dele. E a gente olha para ele. Eu falo, meu Deus, só se for um milagre. Só se for um milagre para Deus levantar esse rapaz daí. Só se for um milagre. Minha vontade era ter fé suficiente de pôr a mão nele e ele levantar. A minha vontade era de pôr a mão nele, eu ponho a mão nele, eu ponho a mão nas pernas dele. O joelho não tem mais rótula, gente. Ele fica na cama, eu pus a mão no joelho dele assim. Não tem, sabe essa rótula? Essa parte que é a rodilha, em espanhol fala rodilha, né? Acho que é rótula que fala em português. Ele não tem. A perna dele tem assim, ó. Quando a mãe dele levanta o lençol, ela levantou o lençol, você percebe, aparece o ferro, é um ferro que tem na perna dele. Aí eu falei assim, meu Deus, é um desafio muito grande. Eu falei, Deus, aqui a gente tem que se preparar muito para vir trazer a ceia para ele. Aí no domingo do mês de maio, o primeiro domingo, eu vou lá todo mês eu vou lá, gente. Aí no primeiro domingo de maio, Deus falou comigo assim, fala para ele, porque quando a gente fala com ele, a gente fala, Lucas, você está entendendo a gente? A minha esposa gosta muito dele também, ele gosta muito da minha esposa, né? Aí ele fala assim, porque a única coisa que ele se comunica com a gente é os olhos. Aí a gente fala, você está entendendo? Aí ele pisca, a gente fala, Lucas, se você está entendendo, por favor, pisca os olhos para a gente, porque é a única comunicação que ele se comunica com os pais, né? Com o pai dele, com a mãe dele, com a irmã dele. Então ele pisca os olhos. Aí Deus falou para mim assim, no primeiro domingo de maio. O Senhor falou assim, fala para ele que eu estou preparando o corpo dele para ele receber um corpo incorruptível. E eu falei, os pais dele me olharam assim, os pais são crentes, são pastores, gente. Eles são pastores, os pais.
Aí eu falei, Lucas, Deus está preparando o seu corpo. Aí ele começou a chorar. Você vai ganhar um corpo incorruptível. Você vai morar no céu, Lucas. Aí ele começou a chorar. Eu falei assim, a minha esposa falou, Lucas, você está entendendo que meu marido está te falando? Aí ele falou assim, ele pisca, sabe? Eu falei, nele está entendendo. Então agora é que eu vou me preparar ele mesmo, porque ele precisa ser preparado rápido, porque ele tem pouco tempo aqui na Terra e ele precisa ser salvo. E quando ele aconteceu o acidente, ele estava desviado, né, da igreja, ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Ele tinha 19 anos quando aconteceu isso. Irmãos, aqui a cabeça dele não tem essa parte, é funda. O acidente foi tão profundo, eu acho que ele estava sem capacete, não sei. Eu não sei o que aconteceu, afundou aqui, ó. Quando você vai lá para fazer a visita, ou você tem fé ou você não tem fé. Ou você fala alguma coisa ou você não fala nada, porque é muito difícil. Aí eu fiquei pensando, o Senhor falou para mim assim, Rubens, fala para ele que você está preparando o corpo dele. Nós estamos trazendo a ceia, a comunhão do corpo de Cristo para você, Lucas. E você vai receber um corpo, olha, jóia, um corpo 10. Deus vai te levar para o céu, você vai andar em ruas de ouro, você vai andar em ruas de cristais. Os pais dele olharam para mim e eu falei, gente, será que eu falei alguma coisa aqui que eu não deveria ter falado? Aí depois terminou, né? Eu prefiro não falar na frente dele, eu saio com os pais na cozinha, eu e minha esposa, a gente sai para a cozinha. Eu não gosto de contar problemas assim na frente dele, porque ele entende, a gente pensa que ele entende, mas ele entende. Aí eu fui para a sala com ele, com os pais, aí eu falei para eles assim, vocês desculpam, mas olha, foi o que Deus falou para mim falar para ele. Desculpa, a gente ora muito por ele. E eu e minha esposa, nós temos orado bastante. Eu tenho um outro caso também, um outro rapaz que está na cama também. E esse já está difícil também. Mas é só um milagre. Eu gostaria de ter fé, gente, suficiente para chegar lá, pôr a mão e levantar e ele andar. Mas Deus sabe todas as coisas. Não é como nós queremos, mas como Deus quer. Mas amém, nós vamos, por que eu dei todo esse rodeio e por que eu falei de tudo isso? Porque eu quero falar para vocês do corpo de Cristo, a igreja. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela é, aqui em 1 Coríntios 12, 21, depois a Thalita vai ler, não precisa ler agora, Thalita, depois você vai ler. Eu estou dentro de 1 Coríntios capítulo 12, que fala a respeito do corpo de Cristo, do versículo 12 ao versículo 31, que fala a respeito do corpo de Cristo. Depois você pode ler na sua casa. Muito bem, agora nós vamos pensar o que é a igreja. A igreja, irmãos, o que nós somos aqui? Nós somos, presta atenção no que eu vou falar agora para vocês não se esquecerem. Você pode até tirar uma foto e depois estudar na sua casa. A igreja, o que ela é? A igreja, ela é uma unidade dos diferentes. É uma unidade dos diferentes. Nós somos uma unidade, nós estamos aqui num corpo. Nós somos, Cristo não era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade? Como é que eu vou explicar a Trindade para vocês? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vou explicar mais fácil. O ovo. Do que é formado o ovo? Casca, gema e clara, certo? Isso é ovo. Isso é uma unidade. Os três formam um, certo? Então o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. De que é composta a igreja? A igreja é composta de pessoas diferentes. O irmão é diferente da sua esposa, a sua esposa é diferente da Gabi, é diferente do irmão, é diferente da irmã, é diferente da pastora, é diferente do pastor, é diferente da minha esposa, é diferente da Verinha, é diferente da mãe do Tim, da sogra, da Thalita, do Ricardo, da irmã. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos pessoas diferentes. Diferentes num corpo só. Diferentes. Né?
Todos nós sabemos que o nosso corpo, ele é formado de cabeça, tronco e membros, certo? Então, eu gostaria, dentro dessa psicologia, dentro eu diria assim, do campo das personalidades. Olha só, nós temos aqui personalidades diferentes, pessoas diferentes, temperamentos diferentes, mas todos nós somos um. Amém. A palavra de Deus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá estarei. Irmãos, a igreja não é um local, a igreja não é um prédio, a igreja não é um lugar, a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo pode estar na praia, o corpo de Cristo pode estar na terra, o corpo de Cristo pode estar no céu, dentro do avião, fora do avião, dentro de um carro, fora do carro. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, lá formou a igreja. Ali está o corpo de Cristo. Amém? Então vamos continuar nesse sentido de temperamentos. Agora presta atenção, você é temperamento diferente, a pastora do pastor, a irmã. Deus fez um DNA de cada um de nós diferente. Alguém tem o mesmo DNA? Não tem, né? Ninguém tem, né, irmão? Não tem. Ninguém tem o mesmo DNA. Somos diferentes num corpo, certo? Agora, gente, vamos, dentro dessa área, desse campo, nós vamos dividir agora o corpo de Cristo em 3 partes. Presta atenção agora que é aqui que você tem que fazer a reflexão para você entender onde que parte do corpo você faz parte no corpo de Cristo, certo? No corpo de Cristo ele tem cabeça, na igreja tem cabeça, ela tem coração e ela tem corpo. Certo? Então vamos pensar agora. Ninguém vê o nosso corpo, ele é formado. Imagine, já pensou? Olha só, esses 2 dedos, eles são diferentes. Só que eles se mexem, eles se movem. Então, o que tem aqui para me mover esses membros? Os dedos, o pé, o estômago, o esôfago, a barriga. A gente não vê os membros internos, nós só conseguimos enxergar os membros externos, certo? Nós já conseguimos enxergar o nosso corpo do lado de fora, só que nós não conseguimos enxergar o nosso corpo do lado de dentro. A igreja de Cristo também é assim. Agora eu gostaria que eu vou falar um pouquinho sobre a cabeça, e nós vamos pensar, o que é cabeça? Pensa no corpo, pensa no seu corpo, cabeça, tronco e membros. Na sua cabeça, o que tem? Na cabeça do corpo de Cristo, o que ela tem? O que significa? O que isso significa? Tem pessoas que nós vamos começar a partir agora desse momento, nós vamos fazer perguntas. A gente chega da igreja, a gente não fica indagando. O que eu posso fazer? O que é isso? Nossa, eles são diferentes. Né? Eles são diferentes do outro grupo que eu fui. Nossa, mas eles são diferentes da cidade onde eu vim. Nossa, eles pensam diferente. A cabeça, ela começa a fazer perguntas, né? Na situação da vida, o que eu preciso fazer? Quando a gente chega assim no lugar, a gente pensa assim, o que eu, numa situação dessa, o que é que eu preciso fazer? A gente fica perguntando pra gente, o que eu preciso fazer? É a cabeça pensando, certo? Então, a nossa cabeça, ela pensa, ela raciocina, ela é a mente, ela é a nossa mente, certo? Então, ela pensa, ela raciocina, ela pensa e ela pensa muito. Então tem pessoas no corpo de Cristo que está dentro da cabeça. Eu quero te colocar dentro da cabeça. Se alguém daqui, se alguém se identificou com essa parte do corpo de Cristo, você está na cabeça, você está na mente. Você fica fazendo pergunta que as pessoas, nossa, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? O que eu posso ser útil? Então você está na cabeça, tá? Tem gente dentro do corpo de Cristo que não fica na cabeça, fica no corpo. O que tem o corpo? O corpo, ele é o quê? O corpo é visceral.
O corpo, ele é formado de vários membros, né? Como eu disse anteriormente. Então, o corpo, ele sente. Você tem uma dor na barriga, você tem uma dor no estômago, você tem alguma... Aí vai para a nossa mente, para o nosso cérebro, há uma comunicação dos neurônios, e aí a comunicação, o cérebro manda a comunicação. Olha, tá doendo a sua barriga, tá doendo, né? A gente pergunta às mães, como que as mães conhecem as crianças? Os filhos, as crianças que não sabem falar. A mãe sabe, tá com febre. Não tá com febre. Aí tá com dor de ouvido. Não, tá com a garganta inflamada. Gente, essa parte do corpo, o que é a parte do corpo que é no sentido visceral, nós sentimos as coisas. Tem pessoas que sentem, não vê, porque tem coisas dentro do nosso corpo que a gente não consegue ver, mas a gente sente, né? Então o corpo, o que eu preciso fazer? Aí o corpo fica perguntando, o que eu vou fazer? A mensagem foi para o cérebro, tá doendo o pé, acertei, foi jogar bola, machucou o dedo, tá doendo. Isso é corpo. Tem gente no corpo de Cristo, na igreja, que fica nessa área do corpo. Não fica na cabeça, não se preocupa com a cabeça, se preocupa com o corpo. Sente. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu vou entrar numa outra parte do corpo, porque é muita coisa, eu poderia explicar melhor. Mas agora eu vou entrar na parte do coração. No coração, eu já falei sobre a cabeça, já falei sobre o corpo, né? Dentro dessas personalidades, dentro dos temperamentos. Agora nós vamos falar sobre o coração. Aí o coração é aquela pessoa que fica assim, como que isso me afeta? Aconteceu alguma coisa dentro da igreja, né? Aconteceu alguma coisa no corpo de Cristo, entre os irmãos? Aí o coração fica perguntando, mas o que isso me afeta? O que está me afetando? O que está passando? Às vezes o problema está com outro irmãozinho, a gente nem conhece o irmãozinho. Irmãos, eu fui membro de uma igreja, a primeira igreja batista Vila Gerto, São Caetano do Sul, tinha 570 membros, 9 congregações. Nós éramos em 6 pastores e 9 seminaristas. Quando nós nos reunimos, quando os líderes se reuniam, a gente ficava, mas foi o fulano, mas foi o ciclano, mas foi o Deltrano. Então na reunião a gente ficava assim, eu ficava pensando assim, porque eu ficava numa congregação, eu não ficava na sede. Eu ficava na congregação e nós íamos para a reunião com o pastor titular, né? Uma vez por mês nós levávamos os irmãos para tomar ceia. E aí o pastor colocava algumas dificuldades, alguns problemas e eu ficava, meu Deus, quem é? É muita gente, como que a gente vai saber? Como é que a gente vai orar? Como é que a gente vai se identificar? Então, essa pessoa, esse grupo de pessoas fica no coração, certo? Aí você fica perguntando, o que está me afetando? Como que isso está me afetando? Não sou eu não estou sentindo nada. Né? Então, aí no coração, onde que está ligado o nosso coração? O nosso coração está ligado às nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Tem pessoas que são emotivas, tem pessoas que são sentimentais, né? Então fica aí, ó, fica na emoção, sente tudo pela emoção. Esse grupo de pessoas, são 3 grupos de pessoas que estão dentro do corpo de Cristo, né? Eu já falei sobre todos esses grupos de pessoas. É 10 para as 9 já, né? É 10 para as 9? Ah, tá. Vou encerrar então. Eu vou encerrar. Deixa eu só concluir. Agora, eu quero falar uma coisa para vocês. Presta atenção no que eu vou falar agora que vai chocar vocês. Mas antes de chocar, pergunta para o seu irmão, você faz parte do corpo de Cristo? Pastora, pergunta para o pastor. Vocês têm certeza? Tem certeza, Arinha? Tem certeza? Então, vocês querem ficar na cabeça? Eu não quero ser problemático. Peraí. Aí, Ricardo, você quer ficar na cabeça, no coração ou no corpo? Tem que descobrir aí. Tem que descobrir onde você quer ficar. Pode chegar na conclusão. Não, por favor, fica pensando.
pensa um pouquinho, aí eu vou falar uma coisa que vai chocar vocês. Não sei se vai chocar, talvez choque, talvez não choque. Irmão, onde você quer ficar? Pensa bem. No coração, onde que você está? O mais escondido. Ah, você está se isolando. Ah, você está se isolando. Você está se escondendo. Eu tô na cabeça. Ah, então tá. Então tá. Então agora vamos resumir. Isso aqui é muito longo, né? Estou tentando resumir em 20 minutos, certo? Agora eu vou dar um choque em vocês. Vamos dar um choque? Então vamos levar um choque? Então presta atenção, o que é igreja? Igreja são pessoas diferentes, que pensam diferentes, unidas num só corpo. Amém? Primeiro tem que dar uma aliviada para vocês, né? Então Cristo é a nossa cabeça. Cristo é o cabeça desse corpo. Certo? É tudo por Ele, para Ele e por Ele. E não é nada para nós. Não é nada para nós, é para Ele. Tá bom? Muito bem. Mas se nós já falamos tudo isso, então esse corpo, o nosso corpo, ele tem nervos e tendões. O Senhor não falou para Ezequiel, levou ele lá no vale de ossos secos e falou para ele assim, Ezequiel, dá uma olhada aí, Ezequiel. Ezequiel deu uma passeada no cemitério e ele viu aquele monte de caveira, aquele monte de osso, aquele... Irmãos, vocês já foram na Vila Formosa? Maior cemitério de São Paulo? Você passa pelo cemitério quando vai enterrar alguém, você tropeça numa caveira, você tropeça numa cabeça, você tropeça numa perna, você tropeça num braço que foi desenterrado, que a chuva desenterrou, porque o cemitério é assim, ó, é uma caída. Quando chove, os lá de cima vai para lá embaixo. O Senhor falou para Ezequiel, não, primeiro relaxa que agora vai vir um choque. O Senhor falou para ele, Ezequiel, por acaso você acha que tem vida aí? Ezequiel olhou assim, falou assim, gente, Senhor, esses ossos estão sequíssimos. Sabe o que é sequíssimos? Não tem como mais, Senhor. Mas tu sabes. Se o Senhor acha que tem, tem. Tem. Irmãos, o nosso corpo ele é formado de nervos e tendões. A igreja no corpo de Cristo, ela tem nervos e tendões. Tem hora que a gente fica nervoso. Tem hora que os tendões ficam na flor da pele. E se tem nervos e tem tendões, e se fica nervoso e os tendões reagem, o corpo está vivo. Se não reagir, está morto. Então não é igreja. É um cadáver. É um cadáver. Tem igreja que você entra, não é mais igreja. Desculpa. Perdão, desculpa. Tem igreja que não é mais corpo. Tem igreja que é um cadáver. Não tem mais tendões, não tem mais nervos. Porque quando a gente entra num lugar desse, que a gente sente nos nervos, né? Tem um problema, a gente fica nervoso. Então, irmãos, vamos dar glória a Deus, porque esse corpo está vivo. Glória a Deus. Esse corpo está vivo, de pessoas diferentes, mas unidas num só corpo, ligadas num só corpo, certo? Então, porque no corpo humano, eu já falei, nós somos compostos de nervos e tendões. Então não se choque, irmãos, quando tiver nervo dentro da igreja, quando tiver alguma coisa nervosa, quando alguma coisa sair daquele equilíbrio, para, respira, ora, relaxa, vai dar tudo certo. Amém. Glória a Deus. Vai dar tudo certo, porque esse corpo está com gente diferente. Esse corpo vai estar com a careca do irmão, igual a minha careca aqui atrás, né? Aí tem o outro braço do outro, tem a perna do outro, tem o cabelo da irmã, né? Não é verdade? Então, essa é uma igreja. Esse é o Ricardinho. Então, agora presta bem atenção. Nós somos membros do corpo de Cristo, não somos? E nós queremos ser usados, não queremos?
Nós não queremos ser usados? Você não quer ser um líder afiado? Você não quer ser um membro afiado nas mãos de Deus? Só que tem um detalhe, para você ficar no prumo, para você ficar afiado, para você ficar no ponto, você vai ter que ser amolado. E agora? E agora? Imagine no machado, para ele cortar, ele tem que ser afiado, senão ele não corta. Agora vai chocar vocês. Deus vai preparar pessoas para amolar vocês. Deus vai preparar pessoas dentro do corpo de Cristo, desculpa eu falar, mas vai preparar dentro do corpo de Cristo para te amolar. E às vezes são gentes que você nem imagina, são os mais próximos de você. Como Deus preparou Judas para amolar o Senhor Jesus. Certo? O Senhor não falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Porque quando Pedro falou, Senhor, tem dó, Senhor, relaxa. Que isso? Você não vai precisar passar por tudo isso aí, não. Aí o Pedrão veio com aquela conversa, né, de querer aliviar. Fala assim, Senhor, fala comigo. Eu sou mais que vencedor. Eu não vou perecer. Gente, o Senhor falou para ele assim, para trás de mim, Satanás. Daqui um pouco chega Judas e Jesus chama ele de amigo. O que vieste? O que você veio fazer? Pedro, que era cheio do Espírito Santo, que tinha andado sobre o mar da Galileia, agora usado pelo diabo, e o Judas, e o Senhor não chamou Pedro de amigo. Ele falou, Pedro, para trás de mim, Satanás. E para o Judas, que era o traidor, ele chamou amigo. Dá para entender um negócio desse? Não dá, né? Então, vamos resumir aqui. Vamos resumir. Pronto. Vamos resumir. Irmãos, quando... Ai, olha que coisa interessante isso daqui agora. Presta bem atenção, que essa vai chocar você. Pensa numa qualidade que você tem. Eu prometo, por favor, eu prometo que é a última que eu vou falar. Pensa numa qualidade que você tem. Pensa naquilo que Deus está te usando dentro da igreja. Dentro do corpo de Cristo. A igreja, estou falando no corpo de Cristo. Pensa, Verinha, naquilo que Deus, que você se sente realizada. Pensa na cozinha da Verinha. Vamos pensar, fecharam a cozinha da Verinha. Oh, glória. Oh, meu Deus do céu. Fecharam a cozinha da Verinha. Ela ficou frustrada, né? Ela ficou triste, muito triste. Porque ela tinha prazer de servir, prazer de fazer, prazer de trazer. Ela não via dificuldades naquilo. Não era problema para ela. Então, irmãos, presta bem atenção agora no que eu vou falar. Verinha, você vai sair na vantagem agora. Presta atenção. Quando a nossa qualidade se torna um defeito, é quando a gente se isola. Tiraram aquela qualidade, te criticaram naquilo que você sabe fazer de melhor. E o duro, gente, que a crítica às vezes vem de uma pessoa que está do seu lado, às vezes vem da própria família, que está do seu lado. Aí você se esmera naquilo, mas alguém te critica, aí qual a sua reação? Se isolar, se esconder. Não vou fazer mais, não vou evangelizar mais, não vou fazer, não vou trazer mais alimento lá para a cantina, não vou trazer mais café, não vou trazer mais pão, não vou trazer mais nada. A pessoa se isola. Por quê? Porque alguém tocou na nossa qualidade que a gente sabe fazer de melhor. Tudo aquilo que você sabe fazer de melhor, você vai ser chocado naquela área. O inimigo das nossas almas, ele vai atacar nessa área, para você se isolar, para você se esconder, para você parar, para você não querer fazer mais. Irmãos, nós temos que parar de ficar falando da vida dos outros. Nós temos que parar de falar da vida dos outros, porque eles estão errados, porque a pessoa é diferente de nós. Se a pessoa é diferente de nós não temos que ficar falando mal daquela pessoa. Gente, nós estamos falando mal do corpo de Cristo. Nós não estamos falando mal da pessoa, nós estamos criticando o corpo de Cristo. Nós estamos criticando o próprio membro
do corpo do qual nós pertencemos. Então, nós precisamos uns dos outros. Certo? Então agora eu gostaria que a Thalita lesse e nós vamos encerrar. Tá? Só ler esse versículo, 1 Coríntios, tá aqui, 1 Coríntios 12, 21. E nós vamos encerrar. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Entendeu? Gente, você já pensou se a mão ficar falando pro pé, não preciso de você. Aí a mão vai ficar falando para a orelha, nossa, que orelha grande, que nariz grande. Não é verdade? Às vezes a gente não fica reparando nos outros, nariz, a orelha, principalmente mulher, né? O homem não repara não, gente. O homem é tranquilão, o homem senta, o homem ele tem... o homem é tranquilo. Então, gente, o que para nós resumirmos aqui? Nós precisamos uns dos outros. Embora nós sejamos diferentes, embora nós não pensamos como você pensa, não significa aquilo que eu penso, que eu faço aquilo com tanto afinco, não significa que eu sou o melhor. Nós precisamos receber pessoas no corpo, vai vir outras pessoas para esse corpo. E vão vir pessoas diferentes, não vão vir pessoas iguais. Cada um pensa de um jeito, cada um pensa de um... Cada um tem um temperamento diferente, cada um tem uma personalidade diferente. E aí a gente vai colocar no corpo de Cristo, aí coloca lá e começa a raspar, começa, né, dar um coice, começa a bater no outro e dizendo, olha, eu não preciso de você. Irmãos, nós não podemos falar isso. Porque nós precisamos do corpo de Cristo, nós precisamos uns dos outros. 1 Coríntios 12, se não me engano é 12. Então, 1 Coríntios 12, 12, abre fazendo um favor, aí encerramos. 1 Coríntios 12, 12, onde que ele começa a falar do corpo, só esse, Thalita. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, foram um só corpo, assim também acontece com Cristo. Amém. Amém? Deu para vocês entenderem? Nós somos diferentes. Amém? Glória a Deus. Ah, 2 minutos. irmãos, Nê, não posso... Acabou o tempo, mas eu vou dar 2 pontos na outra linha, travessão, só mais um adendo. Tem um adendo, vamos colocar um adendo. Vamos colocar, o que aconteceu comigo hoje. Hoje de manhã, gente, eu estava assim, pensando essa semana toda o que eu ia falar, né? E eu cheguei no serviço, gente, mas eu passei tanto nervoso. Deus usou um rapazinho novinho, né? Que chegou da Venezuela há pouco tempo. Aí o meu filho fala assim, pai, essa porta não ficou boa. Eu sou pintor, né? Eu que pinto tudo, né? A maioria das pinturas lá sou eu que faço, quando eu e o meu filho, né? Que a gente faz as cozinhas. Então ele falou, pai, essa porta não ficou boa, pai. Porque esse material, pai, não, a culpa não é sua. Porque esse material não é bom, eu sei, porque é MDF, né? Ele tem problema. E agora, o material, gente, a gente compra, não vem mais aquela qualidade que a gente tinha antes. Aí eu tô lá lixando, o Thiago falou para mim assim, pai, lixa essa porta. E era 2 portas. Lixa essa porta. E eu tô lixando. E eu fiz o melhor que eu podia fazer, mas o problema não foi o meu, problema é o material. Mas ele falou, faz de novo. Tô fazendo de novo. Tô lixando de novo. Aí o Thiago, aí ele falou assim, você vai lá e pega e lixa igual meu pai tá lixando. Aí o rapazinho foi lá, pegou a porta e lixou. Ele lixou em 2 minutos, tá lícito. Eu falei, tá lícito? Mas eu não acabei a primeira ainda que eu comecei, você começou depois e tá lícito. Não faz direito, senão o Thiago vai brigar comigo, não vai brigar com você, né? Aí ele falou assim, não, tá lícito. Eu falei, tá lícito? Oh, meu Deus, então tá bom. Aí, o nervo subiu, sabe? Eu lembrei dos tendões e dos nervos, sabe? Eu falei assim, será que eu vou ficar nervoso
Será que eu não vou ficar nervoso? Eu falei, tá bom. Muchacho, eu chamo ele de muchacho, né? Muchacho, tá bom, tá bom. Deixa a porta aí, queda-te aí. Vai lá com o Thiago do outro lado do shopping, faz alguma coisa por lá e deixa que eu termino aqui. Eu tive que lixar tudo de novo, gente. Porque não estava boa a porta. E como que eu vou pintar com uma coisa que não está boa? Que eu sei que depois a bronca vai vir para mim. Entendeu? Então eu me lembrei. Na hora eu fiquei nervoso assim, mas eu lembrei dos tendões e dos nervos. Eu falei, calma, Rubens, relaxa. Aí eu respirei fundo, falei, tá bom, muchacho, tá bom. Eu dei um sorriso para ele, falei, tá bom, deixa aí que eu faço. Foi fazer outro serviço, entendeu? Então, para a gente terminar, para a gente encerrar, irmãos, no corpo de Cristo vai acontecer essas coisas. Tem hora que os tendões, na hora a gente vai ficar no nervo, vai aparecer um problema. Nós que somos mais antigos de igreja, a gente sabe que acontece. Pode acontecer, pode usar um membro novo, pode usar um membro velho, pode usar às vezes um líder, às vezes pode ser alguém que chegou, alguém que já está há muito tempo, que acha que tem que ser daquele jeito e não pode mudar. Às vezes a gente rotula as pessoas, a gente olha para as pessoas e a gente vê tatuagem, às vezes a gente olha pela roupa, a gente olha, desculpa eu estar falando assim, mas é a verdade. E a gente rotula a pessoa, mas você não ouviu a pessoa, você não viu Cristo. Cristo vai começar a transformar aquela pessoa, né? Não adianta a gente querer colocar as pessoas dentro do quadradinho, que às vezes é aquele quadradinho que a gente pensa que é o certo, não é. Então os discípulos falavam assim, ô Jesus, ô meu, será que ele não percebe não que ela é uma prostituta? E ele está conversando com ela, e ela é samaritana. O judeu não podia conversar com um samaritano, Jesus estava conversando com uma mulher, e aí é pior ainda, um homem conversando com uma mulher naquela cultura, e ela era samaritana. Os discípulos, será que o mestre não se toca, não? Será que ele não sabe que ela é samaritana? Gente, às vezes a gente quer rotular as pessoas, a gente vê a pessoa assim, a gente se assusta, vou ser sincero, porque a gente está dentro daquele quadradinho, a gente está dentro daquele formato, né? Aí a pessoa chega com a tatuagem. Eu levei um susto. Eu vou ser sincero, de todo coração. Um dia que eu vi o Armando com as tatuagens no braço, eu levei um susto assim. Mas aí Deus falou assim para mim, ele é diferente. Eu dei um abraço nele. Irmãos, eu dei um abraço nele. Aí depois eu fui para casa, aí ligou para a Thalita e falou assim, Thalita, eu pensei que seu pai ia me recriminar, seu pai ia falar de mim, ia falar das tatuagens. Mas ele me deu um abraço. Irmãos, aquele abraço fez a diferença. Eu ganhei ele. E mal eu sabia que ele era palmeirense, né? Aí depois a gente começou a brincar. Mas, irmãos, nós não podemos rotular as pessoas, nós não podemos colocar as pessoas dentro do nosso quadradinho que a gente acha que é o certo. Às vezes pode estar errado, às vezes a gente pode estar errado. Vamos fazer só uma oração então, para a gente encerrar? Vocês podem ficar sentados mesmo, pode ficar sentado, porque eu acho que vocês vão louvar ainda, né? Ah, não? Então tá, desculpa. Vamos fazer só uma oração? Eu vou passar para o pastor. Senhor, nós queremos te louvar, Deus. Eu quero te louvar, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de explanar a tua palavra, Senhor, em tão pouco tempo, Senhor, porque a tua palavra ela é tão rica, Senhor, ela é tão profunda, Senhor. E nós precisamos nos alimentar dela todos os dias, Deus. Nós precisamos tomar o café da manhã de Cristo todos os dias, Senhor. Nós precisamos comer o maná do céu que cai todos os dias, Senhor, porque cada dia é diferente do outro dia, Senhor. E nós sabemos que a tua revelação ela é progressiva, Senhor. O Senhor se revela progressivamente. Jamais o Senhor se revelaria por completo aos homens, Pai. Porque o Senhor ainda, quando nós formos arrebatados dessa terra, quando nós subirmos aos céus, Pai, então nós veremos o Senhor face a face, como o Senhor é, Pai. Porque nós não sabemos, Senhor,
quantas coisas profundas e maravilhosas. O nosso coração não sobe na nossa mente, não sobe na nossa alma, no nosso espírito, aquilo que o Senhor foi preparar para nós, Pai. Senhor, a Tua palavra nos diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há uma morada muito grande, Senhor. E assim o Senhor foi nos preparar esse lugar, essa casa maravilhosa, essa casa grande, para que um dia a tua igreja, o teu corpo, os teus filhos, nós somos diferentes, Pai, mas nós somos pessoas diferentes, temperamentos diferentes, Senhor, mas nós, povos, raças, nações, línguas diferentes, Pai, mas nós sabemos que Cristo é o cabeça desse corpo, Senhor. Cristo é a nossa cabeça, Senhor. E o Senhor, quando o Senhor fez o homem, o Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança, Pai. Senhor, então nos ajude a nós nos aproximarmos de Ti, Senhor, dessa imagem, Senhor. Nós sabemos que o nosso pecado nos afasta de Ti, as nossas transgressões, os nossos pensamentos, os nossos temperamentos, Pai, as nossas atitudes, o nosso caráter, Senhor, entristece o Senhor Jesus, Pai. Mas nós queremos Te pedir perdão, Senhor, que o Senhor possa nos perdoar nesta noite, Deus. Perdoar os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas transgressões, os nossos pensamentos, Pai, porque não são os Teus pensamentos, Pai. Nos ajude a sermos uma unidade em Cristo Jesus, diferentes, mas unidos, Pai. Não deixe, Senhor, que a nossa diferença ela nos frustra, Senhor. E não deixe que a nossa diferença, Senhor, frustre outras pessoas, Pai. Nós pedimos, Deus, nos ajude a nós a sermos humildes na Tua presença, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente o caráter de Cristo seja implantado nas nossas vidas, Pai. Senhor, eu Te louvo por esse grupo, Senhor, te louvo por esses irmãos, Te louvo pela vida do pastor Carlos Maia, da sua esposa, Senhor, do pastor João, de toda a diretoria dessa igreja, dos líderes, da diretoria, de todo o conjunto, Senhor, que o Senhor tem chamado para estar na frente desse corpo, Senhor, desta unidade, Pai. Abençoa eles, dá sabedoria, dá direção, dá inteligência, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, é que faz todas as coisas. Nós Te louvamos no nome de Jesus. Amém.